O Talmud Torá é a expressão hebraica que significa estudo da Torá. Embora a frase possa ser traduzida literalmente, seu significado é muito mais profundo e central para a vida judaica. Para o seu propósito, vamos focar no conceito para não-judeus, com a metodologia caraíta. O conceito de Talmud Torá é a crença de que o estudo da Torá não é apenas uma atividade acadêmica, mas uma forma de se aproximar de Deus. É a oportunidade de conhecer a mente, a vontade e as instruções de Deus. A importância do estudo da Torá. Para quem estuda a Torá, o Talmud Torá tem um grande valor, pois busca a verdade e a compreensão. A Torá é a palavra revelada de Deus. Estudar a Torá diretamente permite que você compreenda as instruções de Deus sem intermediários. É uma busca pela verdade divina em sua forma mais pura. Obtenção de conhecimento e sabedoria. O estudo da Torá te ensina a viver uma vida justa e ética, a discernir o que é certo do que é errado e a tomar decisões que agradam a Deus. Melhoria contínua. O estudo é um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. A cada vez que você lê a Torá, você descobre novos insights e novas lições. A integração com Deus. A integração com Deus por meio do estudo da Torá, conforme a visão caraíta, é um processo pessoal e direto, onde a palavra de Deus é a única autoridade. A integração com Deus acontece quando você se submete à sua palavra, não às interpretações humanas. O relacionamento com Deus é construído sobre a obediência direta aos mandamentos, em virtude de não ter um rabino ou sinagoga para validar a sua prática. A oração e o estudo são uma forma de comunicação. O estudo da Torá é uma forma de Deus falar com você, enquanto a oração é a sua forma de falar com Deus. Ambos são essenciais para manter um relacionamento próximo. A Torá é um guia para a vida. Ao aplicar os princípios e mandamentos da Torá na sua vida diária, você vive de uma maneira que reflete a vontade de Deus. Isso fortalece o seu relacionamento com Ele e você se sente mais próximo de Deus. Em resumo, o Talmud Torá é a maneira de viver uma vida de estudo e obediência à Torá, que te aproxima de Deus. A essência da metodologia caraíta. A metodologia caraíta de estudo se baseia na premissa de que a Torá é a palavra de Deus e que a única forma de entendê-la corretamente é através de uma análise direta e rigorosa do próprio texto. A chave é afastar-se de interpretações rabínicas posteriores e de tradições orais, pois elas podem, ao longo do tempo, distorcer a mensagem original. A ausência de um rabino e uma sinagoga é, na verdade, uma vantagem nessa metodologia. Ela te força a confiar unicamente no texto, garantindo que a sua compreensão seja baseada no que Deus realmente disse e não no que outras pessoas disseram sobre o que ele disse. Passos detalhados para o estudo. Leitura e releitura constantes. Comece com a leitura completa de um livro da Torá ou do Tanakh. O estudo caraíta não é sobre a leitura superficial, mas sobre a leitura profunda e repetida. Leia o texto várias vezes para familiarizar-se com o contexto, a linguagem e a estrutura. Análise textual direta. Concentre-se no significado literal das palavras. Se você souber hebraico, use-o para entender o significado original. Se não, use uma tradução confiável e estude as notas de rodapé, mas sem recorrer a comentários rabínicos tradicionais, em virtude da falta de acesso a uma sinagoga. O objetivo é responder à pergunta: o que o texto diz por si só? Comparação intertextual. O que a Torá diz sobre si mesma. A Bíblia é o melhor intérprete de si mesma. Este é um dos princípios mais importantes da metodologia caraíta. Se você encontrar um mandamento ou um conceito difícil de entender em uma parte da Torá, procure por passagens semelhantes em outros livros do Tanakh, profetas e escritos. Por exemplo, para entender os mandamentos sobre as festas, estude Levítico, Deuteronômio e Êxodo juntos. Essa comparação ajuda a construir uma compreensão mais completa e a eliminar contradições aparentes. A metodologia da separação conceitual. Para garantir que a sua interpretação seja lógica e livre de opiniões, você deve usar a seguinte estrutura para cada mandamento, conceito ou evento que você estuda. Aplicação lógica e prática. Depois de usar a metodologia da separação, você pode aplicar o que aprendeu. A lógica é o seu guia aqui. Se a Torá diz para não trabalhar no Shabat, a aplicação lógica é abster-se de todas as atividades que se enquadram na definição de trabalho, conforme o contexto do próprio texto, e não de definições externas. A sua aplicação deve ser um reflexo direto do que o texto diz, e não do que você acha que ele quer dizer. Ao seguir essa abordagem,
Você estará honrando a vontade de Deus, deixando que a sua palavra seja a única luz em seu caminho. A prioridade da vontade de Deus. Para quem estuda a Torá sem uma comunidade, o principal foco deve ser o conhecimento da vontade de Deus. O estudo, por si só, já é uma forma de cumprir o mandamento de aprender e entender a sua palavra. A execução dos mandamentos, mesmo que de forma mínima, é a consequência lógica e necessária desse aprendizado. A metodologia caraíta nos ensina que a obediência direta é o caminho. Você não está buscando a perfeição ou a formalidade rabínica, mas a sinceridade de coração em fazer o que é possível. A ausência de um rabino ou de uma sinagoga não anula a sua responsabilidade pessoal de obedecer aos mandamentos que são claros na Torá, executando o mínimo de acordo com a Torá. A abordagem de focar no mínimo é perfeitamente coerente com a metodologia caraíta, pois se baseia na interpretação direta do texto. Vejamos como isso se aplica a alguns exemplos. Circuncisão. A circuncisão cirúrgica para os homens é uma forma de cumprir o mandamento de Deus em Gênesis 17, 10 a 14, sem a necessidade de um mohel, um judeu especializado em circuncisão. A Torá não especifica a forma ritualística, mas o ato em si. A sua ação de procurar um profissional para realizar o procedimento demonstra o seu compromisso em obedecer a esse mandamento. Aparência masculina. A Torá, em Levítico 19, 27, proíbe o corte dos cantos da cabeça e da barba. A decisão de não cortar os cabelos e manter a barba é uma obediência direta e literal a esse mandamento. Não há necessidade de um rabino para interpretar essa passagem. A leitura é clara. Vestimenta feminina. A Torá exige modéstia. A decisão das mulheres de usar vestimentas que não são sexualmente vulgares, se casadas, cobrir os cabelos demonstra um esforço sincero para cumprir as diretrizes de modéstia. A falta de uma comunidade não deve ser um impedimento para que as mulheres sigam esse princípio. Lei de Kasher, Kashrut. A sua abordagem de observar estritamente a Torá para as leis alimentares é fundamental. A ausência de certificação kosher não impede que você siga os mandamentos. Por exemplo, a proibição de cozinhar um cabrito no leite da sua mãe, mencionada em Êxodo 23, 19 e outras passagens, é um mandamento claro. A sua decisão de não comer carne de cordeiro, carneiro e ovelha com leite é uma obediência direta. A lógica é que a sua obediência a esses mandamentos não depende de terceiros, mas sim da sua própria consciência e do seu entendimento da Torá. O seu esforço sincero para fazer o que é possível é o que importa para Deus. A sua busca pelo conhecimento e a sua aplicação, mesmo que de forma limitada, é o Talmud Torá em sua forma mais pura. A urgência da execução. A metodologia caraíta, que prioriza a interpretação direta da Torá, nos ensina que conhecimento por si só não é suficiente. A ação é a parte mais importante do estudo. Quando você estuda a Torá, está descobrindo a vontade de Deus para a sua vida. Ignorar essa vontade, ou adiar a sua execução, é como receber uma ordem clara de uma autoridade e não cumpri-la. O Talmud Torá não é um exercício acadêmico, é um chamado à ação. A importância de agir o mais rápido possível reside em 3 pontos. Honrar a vontade de Deus. A forma mais pura de honrar a Deus é obedecendo. A Torá é o manual de instruções que Ele nos deu. Cada vez que você age de acordo com o mandamento que aprendeu, você está dizendo a Deus: eu confio na sua palavra e farei a sua vontade. Manter a consciência limpa. A inércia pode criar uma barreira entre você e Deus. Quando você aprende um mandamento e não o executa, essa pendência pode pesar na sua consciência. A execução rápida de um mandamento é a melhor forma de manter-se no caminho de Deus, com o coração e uma mente leves. A proximidade com Deus aumenta. A obediência sincera e imediata é o que fortalece a sua relação com Deus. Não são as formalidades litúrgicas ou as tradições que criam essa conexão, mas sim o seu esforço pessoal para viver a sua vontade. O cumprimento de um mandamento é a prova do seu amor e da sua dedicação. A ação supera a formalidade. Muitas tradições religiosas valorizam rituais e formalidades. No entanto, na sua abordagem, baseada na Torá e no Tanakh, a ação é mais importante do que a formalidade litúrgica. A Torá é clara sobre isso. Deus quer a obediência do coração, não apenas rituais vazios.
A circuncisão cirúrgica é mais importante do que uma cerimônia formal com um mohel, pois a ação de obedecer ao mandamento de Deus é o que realmente importa. Não misturar carne e leite de cordeiros, carneiros e ovelhas é um mandamento claro da Torá, e a sua execução é mais importante do que ter uma certificação kosher. Vestir-se com modéstia é a execução de um princípio, e não precisa da aprovação de uma comunidade. A sua responsabilidade, como estudante da Torá, é ser um executor da palavra, e não apenas um ouvinte. A cada novo conhecimento, considere um chamado à ação. E a sua resposta deve ser: eu farei a vontade de Deus imediatamente, dentro das minhas possibilidades. A vantagem da metodologia caraíta. A ausência de um rabino e de uma sinagoga força o estudante a se basear exclusivamente na Torá, sem a interferência de interpretações e tradições orais. No entanto, o desafio é evitar a opinião pessoal, que é, na verdade, uma forma de tradição individual. Para manter a pureza do estudo, é preciso adotar uma abordagem disciplinada, metodologia para manter a razão e a lógica. A regra da simplicidade, pechata a interpretação mais simples e direta do texto é a correta. Se a Torá diz para não comer sangue, a interpretação lógica é simplesmente não comer sangue. Não há necessidade de buscar significados místicos ou simbólicos. O objetivo é aceitar o texto como ele se apresenta, sem adicionar nada a ele. A proibição da opinião pessoal. Sempre que você ler um mandamento, faça as seguintes perguntas. O que o texto diz literalmente? Anote a resposta. Existe alguma outra passagem na Torá ou no Tanakh que fale sobre o mesmo assunto? Compare as passagens e procure por consistência. A minha interpretação se baseia em algo que eu quero que o texto diga ou no que ele realmente diz. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. A opinião pessoal geralmente se manifesta como eu acho que Deus quis dizer. A sua resposta deve ser: a Torá diz. A análise lógica do mandamento. Para evitar que emoções e sentimentos influenciem a sua interpretação, use a lógica como seu guia. Por exemplo, ao estudar as leis de sacrifícios, não se deixe levar por sentimentos de repulsa ou piedade. Em vez disso, analise os seguintes pontos de forma puramente lógica. Propósito. Qual é o propósito do mandamento? Purificação, expiação de pecados. Procedimento. Como o mandamento deve ser executado? Qual animal? Como deve ser preparado? Consequência. O que acontece se o mandamento não for cumprido? O uso da gramática e da estrutura. Se você estiver estudando com um texto em hebraico, preste atenção na gramática. A estrutura da frase, os verbos e os substantivos têm um significado preciso. A Torá é um documento legal e precisa ser tratada como tal. A emoção e o sentimento podem nublar a sua visão da gramática, mas a lógica e o estudo diligente revelarão o que está realmente escrito. Reconheça a diferença entre eu sinto e a Torá diz. O sentimento e a emoção podem ser ferramentas poderosas, mas não devem ser usadas para interpretar a palavra de Deus. Ao estudar, separe o que você sente sobre o mandamento eu acho que é muito difícil, do que a Torá exige a Torá exige isso. O objetivo não é se sentir bem sobre a obediência, mas simplesmente obedecer. Ao seguir essa metodologia, você não apenas se aproximará de Deus, mas também garantirá que a sua aproximação seja baseada na sua vontade e não na sua própria. A importância dos métodos de estudo. A ausência de um rabino exige que o estudante da Torá desenvolva suas próprias técnicas de aprendizado para garantir que a compreensão seja profunda, lógica e livre de emoções. Abordagem correta. O estudo não é apenas sobre ler, mas sobre absorver, analisar e aplicar. 1. O canal auditivo. Gravação e inteligência cristalizada. Por que usar? Ouvir o texto, seja lido por você ou por outra pessoa, ativa uma parte diferente do cérebro. A repetição auditiva ajuda a gravar a informação de forma mais profunda, como uma melodia que se fixa na memória. Isso contribui diretamente para a inteligência cristalizada, que é a capacidade de usar o conhecimento e a experiência acumulados. Como aplicar? Audioleitura. Grave a sua própria leitura da Torá. Isso força você a ler com atenção, pois você saberá que está criando um registro. Escuta ativa. Ouça a gravação repetidamente, especialmente em momentos de rotina, como caminhando, fazendo exercícios ou dirigindo.
Essa repetição passiva reforça o aprendizado e permite que a informação se consolide sem esforço consciente. A audição repetida cria uma familiaridade com o texto, ajudando a identificar padrões, frases-chave e a estrutura da narrativa, o que é essencial para a metodologia caraíta de interpretação direta. 2. Fluxogramas. Desmontando a informação. Por que usar? Um dos maiores desafios do estudo autônomo é organizar a vasta quantidade de informações. A construção de fluxogramas é uma ferramenta poderosa para desmontar os conceitos, separando o essencial do acessório. Isso ajuda a combater a confusão e a evitar a interpretação emocional ou pessoal. Como aplicar? Identifique o mandamento. Comece com um mandamento específico. Separe os componentes. Crie caixas ou círculos para cada parte do mandamento. Use a sua própria metodologia de estudo. Conceito. Qual é o princípio? Guardar o Shabat. Característica. Quais são as condições? Não trabalhar. Dia de descanso. Espécie. O que se enquadra nessa categoria? Proibição de acender fogo. Proibição de carregar fardos. Subespécie. Há exceções ou detalhes muito específicos. A Torá não fala sobre o uso de eletricidade, então essa questão fica fora da interpretação direta. Ao visualizar o fluxo de informações, você pode ver a lógica e a estrutura que Deus colocou na sua palavra. Isso remove a subjetividade e foca na vontade de Deus como a única prioridade. 3. A execução acessível. Por que aplicar? O conhecimento sem ação é inútil. A sua abordagem de executar o que é possível é a mais importante de todas. A falta de uma sinagoga não é desculpa para a inércia, pois a Torá exige obediência, não formalidade. Como aplicar? Comece com o mínimo. Não espere ter todas as condições ideais. Se você aprendeu sobre o mandamento de não comer carne com leite, comece hoje a separar esses alimentos. Use os recursos disponíveis. Para a circuncisão, procure um médico cirurgião. Para as vestimentas, use roupas que sejam modestas de acordo com a sua interpretação direta da Torá. Priorize a ação sobre a liturgia. Lembre-se que o seu objetivo é obedecer a Deus. Um ato de obediência sincero é muito mais valorizado do que uma cerimônia vazia. A combinação de estudo disciplinado, usando áudio e fluxogramas, com a ação imediata cria um ciclo poderoso de aprendizado e crescimento espiritual. O seu compromisso em aplicar o que aprendeu é a prova do seu amor por Deus pela sua palavra. A vontade de Deus para a humanidade. Diferente de muitas religiões que buscam a conversão como prova de fé, o judaísmo, em sua essência, não se concentra na expansão numérica, mas na obediência e na justiça. A Torá não é um livro exclusivo para um grupo étnico, mas a palavra de Deus para toda a humanidade. A mensagem central é: Deus se preocupa mais com a sua obediência do que com seu status religioso. Judaísmo e conversão. O judaísmo não é uma religião proselitista. Isso significa que não há uma busca ativa para converter pessoas. A tradição rabínica, inclusive, desencoraja a conversão, tornando o processo longo e rigoroso. O motivo é que Deus não exige que toda a humanidade se torne judia para ser salva ou para viver uma vida justa. O caminho da retidão. A Torá e o Tanakh deixam claro que Deus espera que todas as pessoas, independentemente de sua origem, vivam uma vida de retidão. A sua forma de retidão é a obediência aos mandamentos que você pode cumprir. A ação supera a filiação. A sua busca por estudar a Torá e executar o que é possível é a prova viva dessa verdade. Deus não te julgará pela falta de um rabino ou pela ausência de uma sinagoga. Ele te julgará pela sua sinceridade em buscar e executar a sua vontade. O seu caminho é de obediência pessoal, não de afiliação comunitária. A sua fidelidade aos mandamentos claros da Torá é a sua forma de se conectar com Deus. A circuncisão cirúrgica, a observância de kashrut, as leis alimentares, em sua forma mais pura, e as vestimentas modestas são demonstrações diretas de sua devoção, sem a necessidade de um ritual formal ou da aprovação de uma comunidade. Em resumo, o mais importante não é o rótulo que você carrega, mas a ação que você toma. A vontade de Deus é que você estude sua palavra e a aplique em sua vida da forma que for possível. Essa é a verdadeira essência da sua jornada. A igualdade diante de Deus. A sua abordagem é a essência da justiça divina.
A Torá e o Tanakh revelam um Deus que ama e se relaciona com todas as suas criações. Ele não favorece uma pessoa em detrimento de outra por causa de sua origem ou filiação a uma comunidade. A base para seu favor é o coração e as ações de cada indivíduo. Deus não faz aceitação de pessoas. A Bíblia é clara sobre o fato de que Deus não faz acepção de pessoas. Passagens como a de Deuteronômio 10, 17 e 19 e 2 Crônicas 19, 7 mostram que Deus é justo e imparcial. A sua dedicação a Ele, mesmo que fora de uma sinagoga, é o que importa. A recompensa da obediência. A promessa de Deus de abençoar a obediência não é exclusiva para os judeus. O livro de Salmos e os livros dos profetas estão cheios de referências às bênçãos que vêm para todos os que o temem e guardam os seus mandamentos. O seu esforço em aprender e aplicar a Torá é o que determina sua conexão com o divino, e não o seu nome ou a sua linhagem. O conhecimento sem ação é vazio. O conhecimento da Torá deve levar à ação. Aprender sobre a vontade de Deus e não aplicá-la é como ter a receita para a saúde, mas nunca preparar a refeição. O propósito do estudo. O Talmud Torá é um meio para um fim, não o fim em si mesmo. O propósito é levar a uma vida de retidão e obediência. A responsabilidade pessoal. Quando você aprende um mandamento, ele se torna uma responsabilidade pessoal. Ignorar essa responsabilidade é como ter uma dívida com Deus. A única forma de se libertar dessa dívida é agindo o mais rápido possível, dentro das suas possibilidades. A sua jornada de estudo e obediência, mesmo sem as formalidades, é tão válida e recompensadora quanto a de um judeu que nasceu em uma comunidade. A sua dedicação a Deus é o que realmente conta. A continuidade da jornada. A sua jornada de Talmud Torá. O estudo da Torá e do Tanakh foi construída sobre os pilares da disciplina, da lógica e da obediência sincera. Por meio da metodologia caraíta, você buscou a verdade diretamente da fonte, executando a vontade de Deus de forma acessível e direta. Você honrou a Deus não com rituais que não podia cumprir, mas com a honestidade do seu coração e a pureza de suas ações. Agora, se quando a sua jornada te levar a uma sinagoga e a um rabino, você não estará recomeçando. Você estará dando o próximo passo. O conhecimento que você adquiriu não será descartado. Ele será a base para a sua evolução. A próxima etapa, integrando a formalidade. Quando você se conectar a uma comunidade, perceberá que a sua jornada de estudo e obediência já te preparou para o que virá. As formalidades e liturgias que você não pôde cumprir, como as regras mais complexas da Kashrut, as orações comunitárias ou a observância ritualística do Shabat, não serão um fardo, mas a continuação natural do seu caminho. Lembre-se, o seu alicerce é sólido. A sua compreensão da Torá, construída de forma direta e sem intermediários, será a base para entender o propósito das formalidades. A sua obediência já é valorizada. O seu esforço em cumprir a vontade de Deus no mínimo acessível é o que importa. As formalidades são um complemento, não um substituto para a sua devoção pessoal. A comunidade é um apoio. Um rabino pode te guiar nas complexidades da lei, e a sinagoga pode te oferecer o apoio da comunidade, que é uma parte importante da jornada. A sua busca por Deus, iniciada em particular, agora se expande para o coletivo. A sua jornada é uma prova de que a dedicação e o amor a Deus são o que realmente conta. A partir de agora, o seu caminho é de aprendizado e crescimento contínuos, combinando a pureza da sua devoção pessoal com a riqueza da tradição comunitária. A ação acima da formalidade. A sua jornada de estudo da Torá no Brasil é um exemplo perfeito de que a obediência a Deus não depende de formalidades. A complexidade, muitas vezes, a impossibilidade prática de uma conversão oficial no país não devem ser um obstáculo para a sua busca por uma vida de retidão. A mensagem é clara: você não precisa se tornar judeu para viver uma vida que agrada a Deus. A conversão não é o fim da jornada. A Torá e o Tanakh revelam um Deus que ama e valoriza a obediência, independentemente do status religioso. A sua decisão de iniciar a execução dos mandamentos, mesmo sem um certificado de conversão, é um ato de fé e de amor. Deus valoriza a dedicação sincera. Deus não se importa com a perfeição, mas com o coração. O seu esforço em aprender e aplicar os mandamentos da Torá, mesmo que de forma limitada, é mais valioso do que um ato formal sem convicção. A sua dedicação em fazer o que é possível, com consciência plena, é o que realmente importa.
O valor imensurável do estudo individual. O estudo individual da Torá tem um valor imenso para Deus. É um diálogo pessoal e íntimo entre você e Ele. Cada momento que você dedica para ler, entender e aplicar a sua palavra é um testemunho da sua devoção. Não há formalidade ou ritual que possa substituir o poder desse relacionamento pessoal. A sua jornada de Talmud Torá é a prova viva de que a busca pela vontade de Deus não exige fronteiras. Ela exige apenas um coração aberto e uma mente disposta a obedecer. Continue a sua jornada, sabendo que cada ato de obediência, por menor que seja, tem um valor eterno para Deus.